Como eu falei quando eu estava falando para as meninas, né? Hoje eu estou nesse ambiente novo, eu estou em Feira de Santana. Nós viemos ontem para cá. Vai ter uma inauguração de uma loja de um cliente aqui, que a gente vai estar presente, né? E, e aí a gente ficou num chalé aqui, um chalé bem gostoso, sabe, gente? E, e Deus, ele prepara tudo, né? Tudo, 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 tudo. E ontem à noite, quando a gente chegou, eu estava muito cansada. E a gente foi para Salvador primeiro, depois a gente foi em Salvador, fechou um contrato, depois viemos para cá. Então a gente passou o dia na estrada. E aí, quando a gente chegou, a gente jantou aqui no hotel e eu apaguei, realmente. Assim, acordei hoje com um galo cantando. Eu não sei que horas, era de madrugada. Tinha um galo em algum lugar aqui cantando. E quando eu pensei em preparar a aula, eu disse, o que que eu vou falar para elas sobre isso, né? Quando a gente fala sobre essa parte da espiritualidade, eu acredito que precisa ser algo que seja algo realmente que mova-se do espírito, né? Não tem que ser algo meu. Então, eu acordei cedo assim que eu já estava acordada, quando o despertador tocou, eu disse, eu preciso achar uma palavra para entregar para elas, né? Eu preciso é, en- encontrar, ser guiada, né, por algo que não seja meu, mas que seja algo que vá abençoar a vida de vocês, algo que seja realmente uma fonte na vida de vocês. E aí, desde as 5 horas que eu tô aqui, nesse lugar, aqui tem vários matinhos, assim, é bem gostoso aqui. E desde que eu tô aqui, eu estava buscando uma palavra para entregar para vocês. Eu estava buscando algo que realmente chegasse ao coração de vocês. E aí eu procurei provérbios. Hoje é dia 14, né? Para quem não tem o hábito para quem não tem o hábito de ler provérbios, tá? Leiam provérbios todos os dias, tá? Todos os dias. Provérbios são. Deixa eu ver se eu consigo bloquear. Provérbios são 31 provérbios do livro de Provérbios. E, e cada provérbio, gente, cada capítulo do provérbio, ele tem um ensinamento muito grande, né? E aí eu fui lá em Provérbios 14 e a primeira coisa que o Provérbios falava era o seguinte: a mulher sábia edifica o lar. E esse é um assunto, gente, que eu poderia falar muitas coisas para vocês, trazer muitos exemplos para vocês, enfim, destrinchar todo o capítulo de Provérbios eu poderia fazer para vocês tranquilamente. Mas me veio uma outra palavra, inclusive, eu disse, não, não é isso, porque Provérbios é algo que precisa ser uma palavra revelada, né? Precisa ser uma palavra rima para vocês. Então, se vocês querem desenvolver sabedoria, tá, gente? Se vocês querem desenvolver discernimento nas coisas, leiam Provérbios, tá? Eu leio Provérbios há mais ou menos uns 3 anos. Todos os dias vai lá, lê um provérbio e não busca entender. As pessoas buscam entender a Bíblia, né? Buscam entender a palavra de uma forma pesada, de uma forma é, que seja no seu entendimento. E esse é o maior erro que as pessoas buscam, né? A Bíblia, ela não é para ser entendida no seu entendimento. A Bíblia é para ser revelada a você. Então, cada vez que eu leio Provérbios, eu já li Provérbio 14 várias vezes, mas cada vez que eu leio, existe uma palavra revelada para mim, existe algo ali para mim que é o meu alimento, é algo que eu preciso naquele dia. Então, quando a gente olha para a nossa vida, é assim, tem coisas que passam despercebidas na nossa vida, e quando chega um determinado momento, é aquele alimento que a gente não tinha percebido lá atrás. Então, criem o hábito, se vocês querem desenvolver sabedoria, se vocês querem. Gente, Provérbios ensina como nós nos comportarmos de maneira assertiva, de maneira que vai nos trazer sucesso, que vai nos trazer prosperidade, que vai nos trazer, inclusive, uma vida boa, uma vida em paz, uma vida correta. Então, Provérbios fala muito sobre comportamentos, né? E ele tem alguns provérbios especialmente para a mulher, né? Quando eu abri o Provérbios 14 hoje,
o primeiro ensinamento que tinha era sobre isso. A mulher sábia, ela edifica o lar. E o que que isso significa, né? Não é o homem que faz o lar, tá? O homem não tem essa capacidade, gente. O homem não tem a capacidade de harmonizar. O homem não tem a capacidade de interagir, de integrar. Essa pousada, esse chalé, né, é interessante. Quando eu cheguei ontem, o Gênesis falou: olha, aqui é uma família que toma conta, mas esse aqui que a gente vai é uma mulher que toma conta. Acho que é Andréia o nome dela que ele falou, não tô recordando. Aí ela mora lá no final, são vários chalés, né? Vai até lá o final. E ele falou, ela mora aqui. E você percebe quando há uma administração, quando há uma edificação feminina num lugar. Por exemplo, aqui, gente, onde eu tô, é tudo limpo, é tudo no lugar, as plantinhas. Você sempre vai ver um detalhe, você sempre vai ver algo ali que identifica que tem uma mulher aqui. Ah, mas o homem não tem, não pode fazer isso. Ele pode, mas não é da natureza dele fazer isso, tá? Então, a gente precisa entender, aceitar e começar a gostar desse lado nosso feminino, né? Despertar isso muito mais forte. Porque às vezes a gente se prende tanto, né, nas obrigações que nós temos, nós nos prendemos tanto em fazer, em acontecer, em provar o nosso valor através de determinadas situações que o mundo nos impõe, né? Que diz que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos vencer, que nós precisamos ter sucesso, que nós precisamos dar conta da casa, que nós precisamos dar conta das contas. E isso não é, porque o nosso valor, quanto mulher, não está simplesmente nisso. Nós podemos, e sim, podemos fazer isso. Isso pode ser uma opção. Mas se você disser assim, ah, é dever nosso fazer isso. Não, o nosso dever é edificar. E o que é edificar? O que é harmonizar? É quando você coloca a sua essência, a essência que Deus te deu, na vida. Seja no seu trabalho, seja no seu lar, seja na sua família, seja com você mesmo, né? Onde eu falei sobre isso, sobre se cuidar. Quanto mais a gente cuida do nosso corpo físico, mais a gente consegue, inclusive, despertar a nossa feminilidade. Uma mulher feminina é uma mulher que se cuida, é uma mulher que toma conta de si, é uma mulher que se alimenta bem, é uma mulher que faz atividade física, é uma mulher que cuida dos cabelos, é uma mulher que ela está ali é, edificando o seu próprio lar. Então, casa muito com o que eu falei ontem, né? Talvez você ainda não tenha um lar, talvez você ainda não tenha uma família, mas o primeiro lar que você precisa edificar é o seu lar interior. É o seu lar que muitas vezes está ferido, que está magoado, que está dolorido, que está com peso de várias coisas que aconteceram na vida. E é sobre esse peso que eu quero falar com vocês hoje. É tirar esse peso da vida de vocês. É vocês encontrarem um caminho e entenderem que aquilo que Deus tem para a gente, né? Gente, não tem como falar de espiritualidade sem falar de Deus, e não tem como eu falar de espiritualidade sem falar da palavra, tá? Eu não estou falando de religião aqui, eu não estou falando de coisas que as pessoas também são feridas. Eu vejo tantas pessoas feridas, eu vejo tantas pessoas doloridas por conta de situações que tiveram, por conta da religião, por situações que tiveram, por depositar a sua fé, as suas expectativas em outras pessoas. E o ser humano é falho. E é por isso que a gente precisa depositar as nossas expectativas em Deus. E quando eu pensei, nossa, como é que eu vou falar de Deus para elas, né? Eu disse, cara, eu preciso falar de Deus da maneira que Ele é para mim. Deus é o meu Jeová Jireh, é o meu Jeová Nissi, é o meu Adonai, é o meu Abba Pai, é tudo aquilo que é estar além de mim, estar sobre mim, né? Além dele não existe outro, gente. E, e eu acordei também com uma canção no meu coração que eu até postei, né? As pessoas elas me criticam, não é criticam, né? Elas me questionam. Ah, mas por que você tem pouco tempo? Por que você isso? Por que aquilo? Isso foram, inclusive, um dos questionamentos do meu esposo na fase que a gente estava de fazendo acordos, né? E ele me questionou muito isso. Ele já teve outras experiências ruins em relação a isso e ele me questionou. E a resposta que eu dei para ele foi exatamente o que essa música fala, né? Eu, apesar de nova,
Eu vivi muito no mundo, eu trabalhei muito, eu tive várias experiências. Eu sempre me permiti muito, eu sempre tive muita liberdade, então eu sempre vivi muitas experiências. E de todas as experiências que eu já vivi na minha vida, nenhuma eu encontrei o que eu encontro em Deus. E muitas vezes nós buscamos, né? Que era o que eu fazia e o que eu vejo hoje as pessoas fazer, é que a gente busca preencher o espaço que é de Deus, que é só dele na nossa vida, dentro do nosso coração, com outras coisas, com coisas que são é, prazeres imediatos, com coisas que nos geram uma certa confiança por um determinado tempo. Mas essas coisas, essas pessoas, muitas vezes, né, elas são falhas, elas vão nos trair, elas vão nos decepcionar, elas não vão suprir as nossas expectativas. Então, quando a gente pensa em colocar expectativas, quando a gente pensa em mudança de vida, a nossa expectativa tem que estar em Deus. E aí, enquanto eu estava aqui, eu fiquei pensando em algo para trazer para vocês, e aí o Espírito me guiou para falar sobre uma passagem para vocês, que é uma passagem muito conhecida, tá? Que é a passagem da mulher samaritana. Quem tiver Bíblia, quem quiser acompanhar, vocês podem pegar aí, tá? E a gente vai ler João 4, tá? A partir do versículo 7. Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 19 para vocês. E eu vou falar sobre essa palavra para vocês, porque ela tem muitos ensinamentos, principalmente para nós mulheres. Principalmente para nós mulheres que erramos, principalmente para nós mulheres que estamos tentando acertar. Tá? Gente, eu tenho muito conhecimento sobre psicologia positiva, sobre TCC, sobre coach, né, sobre a metodologia do coach, sobre as terapias integrativas, sobre a terapia emocional, sobre constelação familiar, sobre diversos assuntos, né, diversas linhas teóricas, filosóficas sobre comportamento humano, né, eu tenho mais de uma especialização em comportamento humano, mas de todas as experiências que eu vivi, de cursos que eu já fiz, de tudo que eu vivi, nenhuma me transformou tanto do que Jesus. Nenhuma me transformou tanto que Jesus. E o melhor é que Jesus é diferente de um curso, porque um curso eu pago, ele vai ser ministrado por outra pessoa, né? Possa ser que eu não goste daquela pessoa, possa ser que eu não tenha a melhor experiência com aquela pessoa, é, possa ser que aquela pessoa me decepcione, né? E, e quando eu olho para Jesus, ele é, ele está disposto a todos. Ele esteve no meio de todos. Ele foi o único que veio como ser humano e não pecou. Ele sofreu todas as humilhações que sofreu. Então, ele tem uma experiência que nenhum ser humano tem. Então, quando eu penso em depositar as minhas expectativas, depositar a minha fé e ser exemplo e seguir esse exemplo, claro, eu modelo algumas pessoas, mas o maior exemplo que eu tenho que seguir de modelagem é ele. Porque ele veio perfeito e ele foi embora mais que perfeito, ele cumpriu mais que a missão dele. Então, é esse olhar que a gente precisa desenvolver, não para a religião, não para coisas que são desse mundo, porque a religião é desse mundo, né? A gente precisa olhar para o mundo além, para o mundo aquém, que é o mundo espiritual, que é o mundo onde as coisas acontecem, né? E, e eu vou ler para vocês João capítulo 4, 9. 7, desculpa. Uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus, eles tinham ido até a cidade comprar comida, e Jesus chegou e disse: Olha, eu vou ali no poço. E até Pedro, que era o mais preocupado, né, ali, Pedro, você quer que eu vá com você? E Jesus disse: Não, eu não quero, eu vou sozinho, né? E aí, quando chegou lá, a mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que você me pede água? Ela disse isso, né? Ela fez esse questionamento porque havia um conflito ali entre aqueles povos. Ela disse isso porque os judeus não se dão.
com os samaritanos. Havia uma guerra ali, né? Havia um conflito entre aqueles povos. Havia, inclusive, gente, uma divergência de ideias e uma falta de respeito com isso. E hoje a gente vê muito isso na nossa vida. As pessoas, elas creem em causas, né? Elas criam causas, elas trazem situações, elas querem que a gente aceite a forma delas viver, elas querem que a gente acredite em determinadas situações que não é. Existem tribos, né, assim como existia lá nesse tempo, desses conflitos. E hoje a gente continua vendo isso. E aí ela questiona: como é que você me pede água se você é um judeu, né? E eu sou uma samaritana. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Quantas coisas na nossa vida, né? Nós não pedimos, nós não cremos. Nós temos oportunidades, gente, incríveis na nossa vida. Olha a oportunidade que essa mulher estava tendo. Só que o que é que acontecia com ela? Ela não enxergava, ela não tirava as vendas dos olhos. Ela estava tão ferida, ela estava tão incutida daquele conflito que existia entre aqueles povos. Ela estava tão ferida pelas próprias feridas dela, tão cansada de ter que ir lá pegar água no poço, ela estava tão cansada de tudo que falavam para ela, né? Das dores que ela tinha vivido e tudo mais, que ela não acreditava e ela nem se permitia. Ela não via os sinais, ela não abria, não caía a venda dos olhos. Quantas coisas na sua vida que está acontecendo aí que você não está crendo? E olha o que Jesus fala, isso é muito interessante, gente. Isso é muito interessante. Se você soubesse o que Deus pode te dar, o que Deus pode te dar? Deus pode te dar tudo aquilo que é promessa para sua vida. Deus pode te dar tudo. E ele fala: se você soubesse o que ele pode te dar e quem está aqui, né, lhe pedindo água, você pediria. Será que você tem pedido a Deus de forma correta? Será que você tem pedido a Deus aquilo que está no seu coração? Às vezes a gente se sente tão não merecedora de uma vida por conta dos nossos erros, por conta da nossa fraqueza humana, por conta da nossa. é, por conta do nosso orgulho, por conta das nossas falhas, que a gente não pede, que a gente não acessa, que a gente não vai, que a gente não se permite. Que era exatamente o que acontecia com essa mulher samaritana. E lá em Tiago, se eu não me engano, é 4:2. Eu tenho que aprender mais os versículos, tá, gente? Tiago 4:2 fala que a gente não recebe de Deus porque a gente pede errado. Porque muitas vezes a gente pede para satisfazer simplesmente os nossos desejos. A gente pede para satisfazer uma necessidade humana nossa. E a gente não pede, muitas vezes, pensando além, pensando no próximo, pensando nas próximas gerações. Eu falei muito sobre gerações, sobre as próximas gerações aqui para vocês. Porque o meu trabalho aqui com você não é para você, mulher, não. O meu trabalho é para a família de vocês, é para os filhos de vocês, é para os netos de vocês. Porque se vocês quebrarem essas correntes, se vocês quebrarem esses padrões de repetições que vocês viveram a vida toda e que talvez continuam vivendo, de mulheres sofridas, de mulheres que se encheram de orgulho, achando que tem que dar conta do mundo, achando que não pode depender de homem, achando que tudo é na base da sua força, vocês vão criar uma geração doente. Porque a mulher, quando ela está nessa situação, quando ela está nesse papel, ela se torna doente, ela se torna cansada. E vocês, se colocando nesse papel, vocês não criam uma sociedade forte, vocês não criam filhos fortes, vocês não criam riqueza. Onde eu vinha conversando com meu esposo no carro, e ele falando ele viveu isso, né? E eu também vivi isso, e é muito triste, gente, porque quando uma família ela é desestruturada, quando um casal se separa, não é só um casal que se separa, é uma riqueza que deixou de existir, milhares, até dezenas, centenas e milhares de pessoas que dependentes daquela família, né?
de um negócio, por exemplo. Cara, quantos empregos uma família que empreende, uma família que prospera gera? Quantos filhos fortes aquilo acontece? E quando esse casal ele se rompe, quando esse casal ele se desestrutura, muitas consequências vêm a partir disso. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Então, quando a gente olha para o nosso papel, né, que a gente não se sente merecedora, que a gente não se sente capaz, que a gente fica presa às coisas do passado, aos erros do nosso passado, a gente perde oportunidades. E oportunidades como essa mulher estava perdendo. Ela estava em frente a Jesus. E ela estava tão ferida, ela estava tão cega das dores dela, ela vinha tão pesada, que ela não sabia como aproveitar essa oportunidade. Só que Jesus, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, né? Que aí, quando Jesus fala isso, ela responde lá no versículo 11. O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que você vai conseguir essa água da vida? E ela começou a questionar: o que é essa água da vida? Ela ficou curiosa. Por mais que ela não estivesse entendendo ainda, ela ficou curiosa. Porque, inclusive, ela era uma mulher samaritana que as pessoas não falavam com ela, porque ela era impura. Então ninguém conversava com ela. Ela ia no poço num horário diferente. Por que só tinha Jesus ali no poço? Porque as mulheres que eram casadas, as mulheres que eram puras, elas iam num horário diferente. E aquela mulher que era impura, ela ia num outro horário, quando não tinha ninguém naquele poço. Quando ela ia naquele posto, quando não tinha ninguém, e ela achou estranho. Por que tem uma pessoa ali e essa pessoa ela ainda está conversando comigo e ela está dizendo essas coisas que eu nunca ouvi ninguém falar de água da vida, que pode me dar. Eu não estou entendendo. E aí ela questiona como é que você vai conseguir tirar essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Eles, os seus filhos, os seus animais beberam aqui. Será que o seu senhor é mais importante do que Jacó? E ela questiona, porque naquela época todos tinham um senhor, né? Todos viviam abaixo de uma autoridade. E aquele povo viveu abaixo da autoridade de Jacó. Ou seja, dali se criou uma família forte, que foi Jacó, e criou aquele povo, né? Aquele povo que estava ali. Então Jesus disse: quem bebe desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que bebe a água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se torna nela uma fonte de água que lhe dará vida eterna. Gente, isso aqui é muito importante da gente entender. Porque quando a gente alimenta, essa água que Jesus está falando é água que alimenta o nosso espírito, que é a nossa fonte eterna, porque o nosso corpo físico, ele vai envelhecer, ele vai cansar, ele vai passar. A nossa alma, como a gente falou essa semana sobre o emocional, ela é uma alma onde vão ter instabilidade, você vai ter que estar o tempo inteiro ali lutando com ela, você vai ter que estar o tempo inteiro controlando ela, lidando com ela, o resto da sua vida. Mas o seu espírito não. O seu espírito, a partir do momento que você alimenta ele da fonte correta, você nunca mais terá sede, você nunca mais terá que lutar, você nunca mais terá que ficar buscando coisas que não fazem sentido. E isso é a beleza do nosso espírito. E quantas vezes a gente deixa de alimentar nosso espírito? Quantas vezes a gente deixa de estar alinhado com aquilo que Deus quer para a gente? Quantas vezes a gente deixa de beber da fonte certa? Para beber uma água que nos dá sede novamente, nos dá sede novamente, nos dá sede novamente. Uma água que nunca complementa, uma água que nunca sacia a nossa vida, né? Então, quando a gente percebe que essa mulher, ela fala dessa forma, né? Que Jesus fala sobre isso e ela ainda não está entendendo. Que no versículo 15, a mulher, ela estava sedenta, ela estava necessitada, ela estava perdida, ela estava com sede e todo dia ela ia buscar água naquele poço, mas aquela água ela não saciava. Quais são as coisas que você está buscando, que você está bebendo todos os dias, mas aquilo não te sacia? Tem pessoas que buscam a saciedade na comida, tem pessoas que buscam a saciedade nas pessoas, nos prazeres, tem pessoas que buscam a saciedade no mundo. E essa saciedade ela não chega, assim como a mulher buscava todo dia água lá no poço. Todo dia ela ia lá e ela não estava saciada. E quando Jesus falou para ela
sobre a água da vida, então a mulher pediu, por favor, me dê essa água. E foi a primeira vez que aquela mulher pediu de forma correta. E pediu para a pessoa certa. Ela pediu para a pessoa certa. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar água. Olha o quanto ela estava sedenta, olha o quanto ela estava cansada. Ela disse: Eu não vou precisar mais vir. E quando ela fala: Não vou precisar mais vir buscar água, olha o quanto humano nós somos, né? Ela, ela ainda não tinha entendido, né, a plenitude daquilo. Ela não tinha entendido ainda o que havia além daquela água, o que havia além do material que a gente faz, né, gente? A gente tem as nossas obrigações diárias, a gente tem o nosso trabalho, e a gente só olha para aqui, a gente só olha para o nosso cartesiano, a gente só olha para isso aqui. Mas a gente muitas vezes não está vendo o que é além disso, o que é maior que isso, o que é maior que nós. Cada um de vocês aqui nasceu com um propósito, cada um de vocês nasceu com algo para abundar na vida das outras pessoas. Talvez não seja para mulheres, talvez não seja, não sei, tá? Eu trabalho muito com mulheres, então isso faz parte do meu propósito, mas talvez o seu não seja e tá tudo bem. Mas a partir do momento que você encontrar isso, que você encontrar não, que o seu propósito ele te encontrar, porque você sabe exatamente quem é e você sabe exatamente para que você veio, você sabe pedir isso de forma correta, a pessoa certa, a sua vida começa a mudar. Você para de sentir essa sede, de sentir essa insatisfação, de sentir essa necessidade de preencher a sua vida com coisas que não fazem sentido. O mundo ele te dá mil coisas para te satisfazer. Ele te dá Netflix ali, que você fica assistindo dopamina, o Instagram, que é só ficar passando ali no dedinho, o TikTok, as comidas hoje, que é muito fácil, né, de você comer, ter alimentos que são viciantes. Hoje os prazeres, inclusive, da carne, né, o sexo, a pornografia, que são coisas que dão prazer, elas estão aí abertas para qualquer pessoa ter acesso. Só que todos esses prazeres, eles não saciam. Assim como essa mulher, ela achou que o prazer que ela ia ter, a sede que ela ia ser saciada, era a sede que ela tem ali todo dia. A sede de estar todo dia pegando a mesma coisa, de estar fazendo a mesma situação. E aí, quando essa mulher, ela fala isso, né? Jesus fala uma coisa para ela. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. E ela falou: Eu não tenho marido, respondeu a mulher, né? Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois você já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E aí, quando Jesus revela a verdade sobre essa mulher, ela fala o seguinte: a mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Quando Jesus traz a verdade sobre aquela mulher, ela crê. Por que isso acontece? Porque Jesus trouxe à tona, gente, para aquela mulher o pior dela. Jesus trouxe à tona os erros que ela cometeu, as falhas que ela cometeu e que ela continuava cometendo. Jesus revelou a dor, Jesus revelou a vergonha, Jesus revelou o sofrimento. Ele revelou tudo a partir do momento que ele trouxe à tona. E o caminho para a transformação, o caminho que vocês estão buscando para viver em alta performance, o caminho que vocês estão buscando para se tornarem a melhor versão de vocês, ele não tem como ser conquistado, ele não tem como ser seguido se a verdade ela não vir à tona. E assim como Jesus trouxe aqui, não é uma verdade para trazer julgamento, para trazer vergonha, mas é uma verdade para te trazer libertação. É uma verdade para te trazer consciência. É uma verdade para dizer o seguinte: ok, você errou, mas eu não estou aqui para te julgar pelo que você errou.
Eu tô aqui para te julgar por quem você é e pelo que você pode fazer daqui para frente. As coisas que vocês cometeram no passado, os erros que vocês trouxeram do passado, não definem quem vocês são, não definem quem você é, não definem a maneira como vocês podem viver daqui para frente. E isso até me emociona, gente, porque eu vejo tantas pessoas, tantas mulheres e tantas pessoas, de fato, que estão presas aos seus erros, que estão presas às coisas que fizeram ou às coisas que não fizeram e estão esquecendo de quem são. Os seus erros, eles não definem quem você é. Os seus erros não definem a mulher que você é, não definem a capacidade que você tem, não define o futuro maravilhoso que você pode ter. E quando você entender isso, assim como a mulher samaritana entendeu, a sua vida ela vai ser completamente transformada. Não vai ser uma técnica de produtividade que eu vou dar para vocês. Não vai ser uma performance que eu vou dar para vocês. Não vai ser uma ferramenta que vai dar para vocês a motivação e a capacidade para fazer o que vocês nasceram para fazer. Não é isso. É quando vocês entendem que o que vocês passaram, que a vida que vocês tiveram, não define quem vocês são. Não define quem vocês são. E quando vocês entenderem isso, quando vocês se apegarem a isso, quando vocês trouxerem a verdade, quando vocês trouxerem à tona aquilo que mais te dói, aquilo que mais te fere, aquilo que te persegue todos os dias, sabe? Aquilo que você olha e diz, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Aquilo que traz uma vozinha no seu ouvido que diz assim, eu não sou merecedora, eu não sou, isso não é para mim, sabe? Como é que eu vou fazer isso? E essa vozinha é exatamente a vozinha que mantinha a mulher samaritana indo todos os dias ali naquele poço. Era a mulher que continua, era essa vozinha que fazia a mulher samaritana permanecer em pecado. É inclusive essa vozinha que atrapalhava ela de viver quem ela era realmente, de ter uma luz, de ter um brilho, de fazer as coisas que ela nunca pensou em fazer. Se vocês continuarem lendo, a mulher samaritana, ela foi a mulher que mais converteu, né, pessoas, né, que mais falou de Jesus para aquela gente, né, para os samaritanos. Foi a partir dessa mulher e uma mulher que a gente pode trazer para o dia de hoje, uma mulher que era considerada impura, mas uma mulher que tinha tido vários casamentos, que se relacionava, continuava se relacionando com um homem que não era, né? Ah, se a gente trouxer para os dias de hoje, hoje é diferente. Não, não é diferente. Não é diferente. Porque se você vive como uma mulher samaritana que se envolve com um, que se envolve com outro, e que está tentando aí a encontrar a sua fonte de água, né? Que está tentando encontrar uma paz que você não vai encontrar em homens, que você só vai encontrar em Deus, você se sente suja, você se sente pesada, você se sente culpada, inclusive, porque nós nos sentimos culpada quando as coisas não dão certo na nossa vida. E de fato é culpa nossa, porque a gente está buscando um lugar errado. E é essa consciência que eu precisava trazer para vocês. É essa é, libertação mesmo que você não é o seu passado, você não é os seus erros, você não é aquilo que te aconteceu. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem, você escolheu errado, você escolheu um casamento errado, você escolheu um homem errado, você escolheu uma profissão errada, você escolheu várias coisas erradas. E tá tudo bem. Só que quando você bebe da fonte correta, quando você traz a verdade à tona, você encontra um novo caminho, você encontra um novo fôlego, você encontra uma nova percepção, você encontra um novo caminho, onde esse caminho ele vai te dar uma fonte onde você não vai sentir mais sede, onde você não vai ficar criando expectativas, gerando expectativa, buscando expectativas em coisas e pessoas que não vão te dar, que não vão te dar, tá? E toda vez que vier essa voz, né? Toda vez que vier essa voz e te disser que você está fazendo errado, que você não é essa pessoa, que você não merece, né? Ah, Carol, mas eu creio que eu mereço. Será que você crê mesmo?
Será que você crê que é uma pessoa merecedora de ter uma vida abundante, de ter uma vida próspera, de ter uma vida plena, mas você continua bebendo da fonte errada? Mas você continua bebendo da fonte que não te valoriza, você continua aceitando coisas que não te fazem bem? Porque quando Jesus mandou chamar o marido dela, e que Jesus trouxe à tona para ela, quando ela saiu dali, ela foi resolver o problema dela. Ela casou com aquele homem, ela organizou a vida dela, ela colocou a vida dela no eixo. Tem coisas na sua vida que precisam ser colocadas no eixo. Tem coisas na sua vida que já passaram do tempo de serem encerradas. Você continua aceitando uma coisa que não tem futuro, que não vai te dar o caminho que você quer, não vai te dar a vida que você quer. Você continua se alimentando ali daquela água, você continua bebendo daquela água, que é uma água que não te dá o que você quer. E você já teve provas suficientes para saber que aquilo não era o que Deus tinha para você, aquilo não é o que você merece quando vida, e você continua aceitando. E aí é o que Tiago fala. Quando Tiago fala, quando você pede e não recebe, é porque você pede errado. E você pede pensando em satisfazer os seus desejos. Não é para você, a sua vida não é para você, a minha vida não é para mim. A minha vida é o quanto eu consigo desenvolver de virtude e fazer diferença no mundo. É o quanto eu consigo criar filhos fortes, é o quanto eu consigo criar um relacionamento, uma empresa que vai impactar o mundo, que vai ajudar outras famílias. A minha vida é sobre isso. Mas você fica pedindo, Senhor, muda aquele homem, Pai, para que a gente tenha um relacionamento bom. E o Senhor, ele só muda quem quer. E você está tentando mudar outra pessoa, que a outra pessoa ela já te deu todas as provas que ela não quer mudar, que ela não quer ter isso na vida dela, e você continua insistindo. E aquilo não é para você, e Deus já te deu todas as provas, e Deus está lá esperando, minha filha, pelo amor de Deus, volta para o caminho. Eu vou trazer de novo essa verdade, eu vou te perdoar de novo. Eu vou te perdoar de novo. E Deus, ele é tão pai, gente, e ele é tão misericordioso, né? Que hoje eu olho para minha vida. Eu tenho até uma novidade para contar para vocês. Vou contar mais em breve. Que eu olho para minha vida e eu digo, pai, o Senhor é tão bom comigo. O Senhor é tão bom comigo, Pai, que eu não tenho, até me constranjo, né? Eu até me constranjo meu Deus do céu, hum, quando a graça dele vem sobre a minha vida, o favor dele vem sobre a minha vida, aí sim, eu sinto, Pai, eu não mereço tudo isso, não. Só que eu tô vivendo muito mais do que eu imaginei. E eu me coloco nesse lugar assim, eu disse, Deus do céu, por que que, como é que o Senhor me tirou de lá? E eu sempre me lembro que eu sempre pedia muito a Deus. E eu pedia errado. Acho que foi por isso que eu tive que ler tanto Tiago. Porque eu pedia e eu dizia, pai, eu não quero isso para mim. Pai, eu não quero essa vida para mim. Pai, eu não quero essa situação para minha vida. Pai, isso não é para mim. E eu sabia que aquilo não era para mim, mas eu não sabia o que eu queria de verdade, né? Eu não sabia o que eu queria pedir de verdade, né? O que realmente eu queria. E quando eu aprendi a pedir realmente o que eu queria, as coisas foram acontecendo. E hoje eu olho assim para minha vida e eu fico, meu Deus, como Deus é bom, como ele me deu dupla honra e tudo na minha vida, o quanto ele permitiu que eu tivesse, né? E eu sei que é a graça, que é o favor dele. E eu me permiti ser trazida à verdade. Eu passei por humilhações que vocês não têm ideia do que eu trouxe à tona, do que eu me humilhei, do que eu me rasguei, do que eu pedi perdão para pessoas que não mereciam perdão, que não mereciam no meu entendimento limitado, no meu entendimento humano. O quanto eu precisei deixar para trás coisas que não estavam alinhadas com o que Deus queria para mim e que eram bons. Nossa, era muito bom, era muito gostosinho, era muito cômodo ter aquilo na minha vida. Só que eu estava satisfazendo apenas a mim, só satisfazendo as coisas que é, estavam na minha carne, né? Eu não conseguia olhar além dos meus olhos daqui desse mundo, né?
eu não conseguia. Mas foi quando eu entendi, né? Que é o que está, inclusive, escrito lá em João também, em João 14:6, que fala que é, Jesus lhe diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Às vezes a gente busca ir ao Pai de tantas formas diferentes, né? Por tantos caminhos, mas Jesus disse: não, vocês vêm a mim, vocês chegam ao Pai através de mim, tá? E é exatamente sobre ele que nós vamos ver. E, e essa era a mensagem, gente, que Deus colocou profundamente no meu coração para falar para vocês hoje, tá? Eu não sei se fez sentido para vocês, eu não sei o quanto isso toca vocês, eu não sei o quanto isso liberta vocês, tá? Mas eu acredito profundamente que todos nós, né, todos nós seres humanos, nós temos coisas grandiosas para entregar, tá? Eu acredito muito na unção, no favor que Deus tem sobre a nossa vida. Eu acredito, as pessoas falam, porque esse mundo tá pior. Não, ele tá cada vez melhor. E eu vou ser a pessoa que vai fazer diferença na minha casa, que vai fazer diferença na minha família, que vai fazer diferença nos meus filhos, que vai fazer diferença onde quer que eu chegue. Eu vou fazer diferença, eu vou ser luz e sal no mundo. Eu não vou aceitar o que as pessoas trazem como desespero, como aquele povo apocalíptico, né? Porque o mundo vai acabar, o mundo tá. Não, não tá acabando, não. Você que está acabando com a sua vida, porque é muito mais fácil acabar com a vida do que tomar uma atitude, do que colocar para fora as suas verdades, do que abundar na vida das outras pessoas, porque uma vida de servidão, uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia não é fácil. Não é fácil. Mas é a vida que você sempre vai estar satisfeita, porque você vai estar consciente, você vai estar alinhada com aquilo que Deus tem para sua vida. É nesse momento da sua vida, quando você para de querer satisfazer a sua alma, satisfazer aquilo que os seus desejos da carne, que você se alinha com o que Deus quer para você. Que você para de ficar buscando água no poço, que você para de buscar água em outros lugares. É nesse momento que a sua vida ela começa a estar satisfeita, tá? É nesse momento. E o nosso alinhamento, né, com o Senhor é algo extraordinário. E, e eu desejo para vocês, tá? É, bênçãos, tá? Eu desejo para vocês algo incrível na vida de vocês. E para a gente finalizar, é, se vocês me permitem, eu quero orar por vocês, tá? Se vocês me permitem, eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero trazer para vocês o quanto o meu coração ele 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 transborda nessa missão, né? E que não é uma missão fácil, que eu vou ser muito humana com vocês aqui e eu penso em desistir e eu penso em outras possibilidades e aparecem outras possibilidades, né? Acontecem coisas, né? Acontecem situações que eu erro, eu tomo caminhos errados e eu fico, meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? E cada vez mais eu tenho entregado nas mãos de Deus. E quando eu entrego para Ele, né, que é uma dificuldade minha entregar, as coisas acontecem, tá? Então vamos orar para a gente encerrar. Feche os seus olhos, respire por um momento e perceba que bênção, né? Que coisa divina é estar aqui, é poder ter a oportunidade de estar conectada com outras mulheres, é poder estar conectada com o Senhor, Pai. E desde já nós queremos te agradecer, Pai. Eu quero te pedir, Pai, pela vida de cada uma dessas mulheres que estão se permitindo serem transformadas, serem moldadas, e que elas entendam, Pai, que não é pela minha capacidade, não é pelo meu conhecimento, mas pelo o Espírito Santo do Senhor, Pai. E é por aquilo, Pai, que o Senhor tem para a vida delas. Que elas possam entender, Pai, que elas possam cair as vendas dos olhos delas, as escamas, e que elas possam, Pai, se alinhar com aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus
que essas mulheres elas encontrem o poder que elas têm. E não o poder na capacidade dela, mas o poder que vem de ti. O poder que o Senhor concebeu a cada uma delas para fazer coisas grandiosas nessa vida, Pai. Eu te peço proteção, te peço bênçãos, Pai, e te peço o derramar do teu amor sobre a vida delas. Te peço aquilo, Pai, que só o Senhor pode dar. A fonte, Pai, a água que sacia toda a sede, que sacia todo, todo, toda a fome, Pai, e que sacia, Pai, aquilo que só o Senhor possa saciar. É o que eu te peço, Pai, sobre a vida dessas mulheres, em nome do Senhor, o seu Filho Jesus. Amém. Amém e amém e amém. Meninas, um beijo grandioso para vocês, tá? Um dia maravilhoso. Vamos tirar uma foto hoje, né? Todo esse lugar lindo. Abram os, abram as câmeras de vocês, tá? Quem chorou, quem não chorou, não tem problema, tá? A gente tá aqui para isso. A gente tá aqui para isso, né? Olha só, gente. Vocês estavam com a câmera desligada, era? Exatamente por conta disso. Vamos lá. Ai, como Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é tremendo. E que cada vez mais vocês possam entender as mulheres maravilhosas que vocês são e tudo aquilo que vocês têm para entregar para esse mundo, tá bom? Vamos lá tirar uma foto. Depois do choro vem a alegria, então já podem começar a sorrir, tá? O choro, gente, só dura uma noite, não mais que isso, tá? Não aceitem. Podem chorar, mas ele só dura uma noite. No outro dia, aí vocês reagem, pede graça e força ao Senhor e vai lá reagir, porque a vida continua, tá bom? Vamos lá. Um beijo no coração de vocês, tá? Deus os abençoe. E amanhã a gente ainda tem o nosso último dia, tá bom? Então preparem-se e nos vemos amanhã. Cheiro. Tchau, tchau.